Boa tarde a todos, né? A gente aí nesse momento ainda, né, de pandemia, e eu vou trazer um pouco desse cenário, né, relacionado à pandemia e relacionado também à violência contra a criança e o adolescente. Complementar um pouco a fala da professora Silvana, que traz então aí uma análise conceitual da violência e alguns tipos de violência que também são comuns na área da criança e do adolescente, né? Como eu sempre costumo dizer, na criança e adolescente, quando a gente vai pensar em violência e vai conceituar a violência, é importante a gente pensar em duas categorias, pelo menos, que faz com que seja violência, né? É importante que a gente faça a análise do que, a primeira seria do que ultrapassa alguns limites. O que ultrapassa os limites de qualquer pessoa, chegou aos limites socialmente aceitos pela sociedade, com normas, até tudo aquilo que a sociedade constrói coletivamente, o que ultrapassa isso já chega uma forma de violência. E um outro conceito importante a gente aprofundar quando se fala de violência é principalmente em relação à transformação de uma diferença em uma desigualdade. Por quê? Porque hoje nós temos diferenças. Quanto mais a sociedade evolui, cresce, muda, né, fica muito mais evidente as violências. E, principalmente, essas diferenças entre cada um, né? A Silma mostrava um pouco, quando ela falava do avanço da tecnologia e do que hoje nós temos disponíveis, é muito importante que a gente observe, né, através das redes sociais e N situações tem ficado cada vez mais evidente que temos diferenças. Nossas diferenças são desde a nossa cultura, modo de falar, modo de se expressar, forma de vestimenta, outras diferenças. Mas que quando elas se transformam em desigualdade, ou seja, elas entram no campo de uma privação, entram num campo de ausência, aí então estamos cometendo uma violência. Isso é uma violência. Então, esses dois conceitos é importante quando a gente vai falar de violência para criança ou adolescente, porque são dois elementos que ultrapassam limites, né? E quando você chega a estigmatizar isso, transformando essa diferença nessa desigualdade, então você está fortalecendo algo muito violento em relação, e principalmente voltado isso falado para uma criança ou adolescente que está num período de desenvolvimento físico, intelectual, emocional, e que para ele já é um turbilhão de sentimentos e até de indagações e de novas descobertas que faz com que ele pense também sobre sua vida e também consiga, então, fazer essa construção dentro de uma sociedade e participar desse movimento, aprendendo as normas em sociedade, aprendendo sobre ética, sobre as regras familiares, os limites familiares. Então, é importante que, quando se vai falar de criança e adolescente, o primeiro pressuposto é que você considere que ele seja uma pessoa em desenvolvimento, peculiar em desenvolvimento. E essa criança, ou esse adolescente, ele tem inúmeras situações onde ele está aprendendo, é um aprendizado, né? Tem algumas questões que agora, principalmente relacionadas à violência, nesse período do Covid, que fez com que todos os organismos ficassem preocupados, porque houve, na verdade, estatisticamente, uma diminuição nos índices de violência em todo o Brasil, o que é bastante preocupante porque as pessoas estão em casa, né? E essa redução, pelo menos constatada pelos maiores organismos, deu de pelo menos 18% em termos de denúncias. Então, o que acontece, né? Todos estão em casa. O que está acontecendo com essa criança e o adolescente? Algumas denúncias ou algumas situações acabam chegando à polícia militar, né? E à polícia civil através dos boletins de ocorrência, mas ainda é muito pouco. Eu vou aqui passar para vocês, tentar projetar aqui para vocês alguns dados que mostram
esse aumento, não é? E como que isso se coloca diante desse panorama, não é? Quando nós temos, eu não sei se já começa a aparecer para vocês, para mim já aparece, mas... Está aparecendo, Anne. Está aparecendo? Então tá. Nós vamos falar de criança e adolescente. Robson, acho que está ligado o teu áudio. Criança e adolescente, nós temos, então, hoje no Brasil, né, alguns dados relacionados à Fundação Abrinq, né, que é o Observatório da Criança. Né? Esses dados eu tenho a partir de 2018 e 2019, porque 2020 ele vem em uma situação já com menos dados, né? E ainda há uma necessidade de tabulação, inclusive, desses dados ainda, né? Em 2019, o Brasil ele contava com 69 milhões de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, né? Mas esses indicadores, então, da Fundação Abrinq mostram, né, que, claro que, mesmo com esse número, já em 2018, não diferentemente desse número de 69 milhões, nós temos aí 46% das crianças e adolescentes de 0 a 14 anos que vivem em condição domiciliar de baixa renda. Então, ou seja, quase metade da população era de baixa renda. E essa situação de baixa renda faz com que não só se faça uma análise quantitativa, mas também qualitativa das ausências em relação à educação, saúde e outros tipos de violência que vem acontecendo de violência a partir da violência doméstica, ou até estrutural, ou até a violência cultural, que a professora Silvana já trouxe um pouquinho. 4,1% das crianças de 0 a 5 anos viviam em situação de desnutrição, e mais de 1,3 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos estavam fora da escola. Então, veja, ainda é uma realidade que ainda a gente tem enfrentado nos municípios, e principalmente o Conselho Tutelar, que tem ficado mais à frente dessa intervenção com as crianças fora da escola. Ele tem atuado para que haja esse retorno, mesmo inclusive com o programa Bolsa Família, que tem uma condicionalidade de que essas crianças estejam na escola para que haja o recebimento do benefício, ainda tem um quantitativo bastante grande, né? O Conselho Tutelar, ele utiliza de duas ferramentas para se quantificar ou até fazer a visita domiciliar e até a busca para as crianças e adolescentes, né, que estão fora da escola. Antes, até os anos 2000, 2020, né, que agora é recente, era uma ficha chamada ficha FICA, né, que é uma ficha que onde era preenchida, né, pelo professor e pela coordenação pedagógica da escola e encaminhada ao Conselho Tutelar. Hoje, nós já temos um avanço, a partir de 2020, temos a implantação aí do SERP, que é um novo sistema, que é a mesma ficha, só que ela é informatizada. E aí todos acabam tendo contato e diminuindo, o objetivo é diminuir essa evasão da escola, ou até mesmo fora da escola. Porém, esse processo no período da pandemia, ele aumentou significativamente. Né? A pandemia, ela trouxe, claro, que além das dificuldades de acesso à internet, as dificuldades até devido às condições socioeconômicas dessas crianças e adolescentes, seus familiares, e até o fato da criança estar na rua, muito mais na situação, na possível situação de uma violência, ele também traz uma evasão muito grande escolar no período do Covid. Né? Não há dados ainda, a partir do SERP ou a partir da ficha FICA, que alguns lugares ainda utilizam, sobre a evasão. Mas há discussões de um enorme índice de evasão. Inclusive aqui na nossa região, né? Na região aqui do litoral, na região de Curitiba, né? Onde muitas famílias que não têm o acesso às tecnologias, né? Muitas famílias onde os pais não têm condições até físicas ou até
de tempo, até por o seu trabalho, né, que vem exercendo mesmo no período da pandemia, de acompanhar essa criança ou esse adolescente na escola. Então, a evasão foi enorme, né, está sendo muito grande. Além dessa dificuldade de acompanhamento que muitos pais têm tido, ainda tem as ausências que se tem em relação às condições físicas, né, e até mentais para que se faça esse ensino, né, remoto, como as escolas vêm propondo. Veja, em 2018 já se tinha 9,8 mil mortes por homicídio foram cometidos contra crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos. 9,8, depois vou mostrar no gráfico estatisticamente, que também são mortes por arma de fogo, a grande maioria. E também por situações de violência, né? Violência física, a violência doméstica de forma geral. Entre esses quadros, em cada 5 vítimas eram negras, né? Como a professora Silvana já trouxe, né? Um índice bastante grande de pessoas negras. Já que em relação aos homicídios cometidos em intervenções legais, ou seja, mortes em decorrência da atuação policial, 27,2% também, né? As situações de bala perdida, as situações de agressões que vem acontecendo, e inúmeras denúncias em relação à atuação policial. Então, um número bastante grande, né? 27,2%. Aqui tem um gráfico que mostra alguns tipos de violência. Esse gráfico aqui é em relação ao assédio sexual contra crianças e adolescentes. Vejam que os dados da Fundação são até 2018. Né? 2019 ainda não há uma tabulação desses dados. Mas vejam que há uma ordem crescente dos dados, né? Então, em 2009, eu tinha aí pelo menos de 2.500 casos, né? Para 2018, aproximadamente 10 mil casos de assédio sexual. Um outro dado é em relação ao estupro de crianças e adolescentes. Vejam que de 2019 a 2018 há um aumento também bastante significativo, há mais de 20 mil casos registrados. Essa situação de estupro contra a criança e adolescente, ela aumenta e se dá também conforme o avanço das próprias tecnologias, porque nós temos hoje também muitos sites de pornografia infantil, muitas situações onde vem se incitando esse tipo de prática, e também de todos os crimes virtuais, que eu vou estar falando mais posteriormente, que vem acontecendo quando a criança e adolescente e estimulando isso. Né? Então, houve um aumento bastante grande, próximo de 20 mil casos. Apesar das políticas sociais, né, que nós temos aí também com um atendimento muito maior em relação ao assédio sexual e ao estupro. Os casos notificados, por exemplo, de pornografia infantil, têm aumentado. Aí já justifica, principalmente nesse avanço, que é um avanço tecnológico e de acesso também da população à internet, houve uma procura bastante grande em relação à pornografia infantil. E sites que vêm colocando mais esse tipo de anúncio, esse tipo de figuras e imagens e vídeos, utilizando a criança ou até o adolescente com incitações e até mesmo utilizando realmente a partir da pornografia infantil mesmo, né? Então, aí nós tivemos aí pelo menos uma média de 750 casos em relação a 2017, um pouco mais em relação a 2017. Outro dado que é importante a gente observar, que não só, né, não só a violência doméstica, não só a violência que também se venha se fazendo de forma estrutural ou até cultural, nós temos aí, então, o número de óbitos por suicídio, né, e tem crescido bastante, né, inclusive, aqui na nossa região, é um dos maiores índices, né, da nossa região, o município de Paranaguá, com
um número de óbitos extremamente enorme, né, de adolescentes de 13 e 14 anos. Então, hoje nós temos acima de 10 mil, mais ou menos, um número onde se passa disso e um aumento a cada ano, né? Isso também é devido a todo o estresse e toda a situação familiar vivida e também a própria cobrança em relação às situações cotidianas das vidas dos adolescentes. A maioria são adolescentes, o maior número dos óbitos obtidos por suicídio. Um outro dado que é importante observar são os homicídios de crianças e adolescentes por armas de fogo. Vejam que eles vêm crescendo desde 96 já, né? Principalmente quando as pessoas passam a ter um acesso e armas em casa, né? Esse homicídio por arma de fogo, não só os caseiros, os acidentes domésticos, as situações que vêm acontecendo pelo fato do cidadão portar uma arma, ou seus pais portar uma arma, mas também no caso de policiais, no caso de balas perdidas, de acidentes que vêm acontecendo. Vejam, o aumento foi muito maior. Nós não temos o dado de 2019, quando se passa, então, a toda uma política também de apelo, né, ao uso de armas, né, do atual governo, né. Então, nós não temos esse dado ainda, mas vejam que se mantém, né, e aí, provavelmente, a gente vai ter aí, então, ou uma manutenção desse índice, ou até um aumento dele, né, o que é bastante preocupante, porque o fato do cidadão ter uma arma em casa, né, e muitas crianças e adolescentes também observam esse apelo que foi feito nas mídias, pode ser com que isso tenha seja refletido, né? E naturalizado entre eles também, né? As crianças acabam querendo muitas vezes acabar reproduzindo discursos dos seus pais, ou até de quem mora junto, em relação até ao próprio seu meio de vida, né? O seu meio que ele está sobrevivendo, crescendo. Os casos notificados de violência física contra criança e adolescente, então, ele também tem aumentado, né? E a violência física, vocês vejam, na verdade, esse dado, ele é interessante porque não é que necessariamente ele venha aumentando, mas sim o registro desse dado que aumentou, né? Principalmente a partir de 2009, se passa um momento de capacitação de todos os conselhos tutelares, conselhos de direito da criança e do adolescente, há um investimento por parte do Estado, do governo federal, para a capacitação desses entes. E quando se há essa capacitação, começa a se identificar esse tipo de violência e registrar as violências, né? Mas a violência física, principalmente, ela já é muito antiga. Ela era considerada natural, né? Já desde a época do Talmud, ela já se cristaliza como uma forma de educação. Na verdade, muitos pais acreditavam, de toda a história, que isso foi uma forma de educação dos filhos, né? E até a gente via, principalmente nos anos 2000, na própria fala dos conselheiros tutelares, né, que muitos acabavam, pela falta de capacitação, achavam que até poderiam educar os seus atendidos como educavam seus filhos, ou como foram educados, né, com muita violência, às vezes até com tortura, né. Já nos meus estudos, essa área, criança e adolescente, eu venho estudando desde o meu TCC, lá nos anos 2000. E lá nos anos 2000, já fiz uma pesquisa com a rede, que antigamente não se chamava rede, eram espaços de atendimento, né? E pelo entendimento que se tinha em relação à violência doméstica, né? E a pesquisa já mostrava, naquela época, tanto nos dados
estaduais, como federais e até nos municípios, que esse processo era bastante naturalizado, né? Os pais achavam que era um momento que poderiam até educar os seus filhos e até torturá-los, né? Era muito comum. E também, com o processo das capacitações, e principalmente do investimento das capacitações, que inicia ali em 2004, 2005, e no estado do Paraná, principalmente nessa época, o investimento do governo federal, governo estadual, através do SEDECA, através do CONANDA, é que se há um registro maior e o entendimento do que é a violência, né? O entendimento, ele passa, como a professora Silvana já trouxe, do que é violência, a tipificação, os tipos de violência, já a partir da Organização Mundial da Saúde, né, em 2002. Mas as capacitações, elas vêm depois. E com as capacitações houve um melhor entendimento do que era cada tipo de violência. Um exemplo é, toda violência física, muitas vezes ela vem acompanhada de uma violência psicológica, né? Ela não vem sozinha, ela não vem somente com a agressão através de força, mas ela acompanha uma violência psicológica, muitas vezes um processo de discriminação, um bullying, né? E outras violências que acompanham. Mas antes, esse entendimento era muito fragmentado. Era somente nos casos de tortura, nos casos que havia a intervenção do Conselho Tutelar, é que se notificava a violência física. Agora não. Agora esses casos aumentam já ainda até 2018, justamente porque há o entendimento de que essa violência ela vem acompanhada, de que essa violência ela tem que ser notificada, e se melhorou também os equipamentos para registrar a violência. Hoje o Conselho Tutelar ele tem um programa chamado CIPIA, que é um programa onde os conselheiros vão registrando todos os tipos de violência cometidos, e ele pode ser utilizado, esse CIPIA, para fazer diagnósticos, para pensar políticas sociais no município, porque ele imprime relatórios e ele categoriza até por regiões, por sexo, por municípios, por estados. Então, ele tem uma série de categorias, e que isso colabora bastante nessa elaboração de políticas sociais na área da criança e do adolescente. E nesse cenário de pandemia, né, Covid-19, né, o Disque 100 registrou um aumento no número de denúncias de agressões aos demais grupos sociais vulneráveis, né? Então, vejam, 47% de denúncias em relação à violência contra idosos, deficientes e encarcerados, além de 37% contra mulheres. O único grupo que recebeu menos denúncia foi o das crianças e adolescentes, né? Em abril, que foi principalmente no começo dessa pandemia, né, nos primeiros meses, o número foi 18% menor em relação ao mesmo mês de 2019. O que é muito preocupante, porque alguma coisa está acontecendo em casa, né? Alguma coisa tem acontecido. E por que é que esses números não estão sendo divulgados? O que chega de números são quando uma criança morre, né? Quando há um óbito, quando há, no caso, recentemente, de uma gravidez de criança, no caso de um estupro de uma criança. Mas e o restante das denúncias e o restante das violências que vêm sendo notificadas em um índice crescente? É bastante preocupante o período da pandemia mesmo, até porque os conselheiros tutelares têm trabalhado incansavelmente para atender a população, mas o que acontece é que eles já têm um trabalho imenso em relação à busca das crianças que estão evadidas da escola, não estão mais acompanhando o processo virtual da escola. Evadidas, quando eu digo, respeitando o processo virtual, respeitando que eles têm que ter as tarefas entregues, né? E aonde é que estão essas crianças? Já estão trabalhando? Estão no trabalho infantil? Já aconteceu alguma situação de violência? Porque quando se é preenchida a ficha do FICA, os professores preenchem a ficha do FICA, ou até inclui no CERP, no sistema
de monitoramento que a Secretaria de Educação tem hoje, faz com que o conselheiro vá buscar essas informações e vá verificar, inclusive, como já teve casos, se essa criança não está desaparecida, né? Ou o que aconteceu com ela de não estar acompanhando as atividades. Mesmo entendendo as dificuldades do acompanhamento das atividades virtuais, mas, mesmo entendendo tudo isso, é necessário que se faça uma busca, porque é extremamente preocupante a situação de violência. Os tipos de violência, eu não vou falar de todas, porque a professora Silvana já trouxe, né? Em relação ao bullying, né, que acontece bastante com as crianças, que é, no caso, situações onde se faz uma agressão intencional, verbal, e chega-se até uma agressão física, de maneira repetida na escola, nos colegas, né? A discriminação, né, que trata também da segregação, na verdade, quando da distinção entre uma crença, uma idade, né, ou até uma origem social. A negligência e o abandono, né? Essa violência era uma violência que pouco aparece muitas vezes, porque a negligência e o abandono um pouco mais, porque a criança fica sem a proteção dos responsáveis. Mas a negligência muitas vezes não. Ela demora muito mais para aparecer. E a tortura, né? O excesso da violência física repetidamente, né? Então, a tortura, o trabalho infantil, que hoje, na situação do Covid, não se tem dados, né, do trabalho infantil, mas que e a partir do que vem chegando, né, de denúncias, muitas das crianças têm sido utilizadas para o tráfico de drogas e outras situações de trabalho infantil, aonde que, até pela evasão escolar, e não busca, nesse momento, ativa, né, se há algumas denúncias de trabalho infantil, tráfico de crianças e adolescentes, né, quando se faz um rapto, né, para outros fins, né, violência física, violência institucional, violência psicológica e a violência sexual, que a Silvana já trouxe, né. Anne, 5 minutinhos, tá? Tá bom. Falando um pouquinho de algumas que não são tão vistas, né? Que é o cyberbullying, né? Os crimes realizados em ambientes online, né? Que são situações de humilhar e ridicularizar através da internet, através de redes sociais, né? O aliciamento sexual infantil online, aquele caso onde é enviado fotos para uma criança, muitas vezes entrado em contato com ela, e muitos adultos acabam se mostrando como crianças também, né? E que acabam, então, tendo esse contato com a criança, né? Através dos celulares. Exposição da nudez sem consentimento, né? Que é um outro tipo de violência acontecido muito mais em relação aos adolescentes, né? Quando eles mandam uma foto, um vídeo, né? E esse vídeo, ele é viralizado, né? Ou ele é exposto em relação à nudez, né? Passados grupos de WhatsApp e outras redes sociais. A pornografia infantil, como eu já comentei, né? O que tem aumentado bastante nesse processo, principalmente a procura por sites pornográficos infantis. Houve um aumento bastante crescente juntamente com o avanço da tecnologia e do acesso à internet. O abuso financeiro e econômico, como a Silvana já falou, a violência patrimonial, né, que onde se utiliza muitas vezes de um BPC ou até mesmo de um recurso que receba essa criança e para uso que não seja com ela. E adoção ilegal, adoção à brasileira, né? Hoje, com alguns hospitais, eles registram, fazem o registro civil da criança quando ela ainda está no leito, quando nasce, né, no momento do nascimento. Mas isso não é no Brasil todo. Então, ainda acaba acontecendo a adoção ilegal, né? Aquela adoção onde o casal acaba registrando a criança em seu nome, não sendo sua, né?
alguns canais, né? Como a Silvana falou, tem o Disque 100, né? Para as vítimas e testemunhas de violações, né? Direitos da criança e adolescente, violência física e sexual. O Disque 180, que é em violência, casos contra as mulheres e meninas, né? O 188, que é um centro de valorização da vida, que é o apoio emocional, a prevenção ao suicídio. A polícia, o 190, né? Que é possível ligar, principalmente quando se vê uma situação, se presencia uma situação, um ato de violência. E o SaferNet, que é as denúncias de cyberbullying e os crimes online, né? Que é importante também que se faça quando se vê uma imagem, né? Alguns órgãos do Paraná também de atendimento, é importante que a gente tenha isso sempre em mãos e conheça, é o boletim de ocorrência eletrônico, né? Que pode ser feito, foi agora utilizado bastante no período da pandemia, os conselhos tutelares, né, do Paraná, a Defensoria Pública, Ministério Público, o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente Vítimas de Crimes, o NUCRIA, fica aqui em Curitiba, o Disque Cidadania e Direitos Humanos, Paraná, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, SEDECA, né, que também, quando é feita uma denúncia, principalmente de instituições que atendem ou praticam qualquer tipo de violência contra a criança, que pode acontecer numa instituição também, uma instituição de abrigo, ou até num atendimento de algum serviço da rede de proteção, pode ser feita a denúncia diretamente ao SEDECA, e os programas de proteção à criança e adolescente ameaçados de morte, né? Então, muitos adolescentes acabam denunciando redes de tráfico de droga, denunciando homicídios, e são amparados por esse programa, né? Que tem no Paraná, e que tem casas espalhadas pelo Paraná onde faz o abrigamento desse adolescente, que vai, então, participar, vai ficar no programa, até que não se tenha mais uma ameaça constante a ele, né? Então, a princípio era isso, algumas informações, assim, bem básicas, dá para ficar falando, assim, muito, né? Nem falei ainda da história, né, da criança e do adolescente, do Código de Menores, e da história, principalmente, em relação ao abuso sexual e essas lógicas, né, que a construção de políticas, a construção de legislações, mas a princípio, para esses 20 minutinhos, eu acho que é isso que a gente pode trazer, principalmente nesse período da pandemia. Eu tenho a referência bibliográfica, depois eu até passo para que todos tenham, né? Algum dado, tenham até a apresentação, tá bom? Mas é isso.